Olá, nós estamos aí juntos na trilha, 40 dias de devocionais, jejum e oração. E que bom que você está participando desta jornada. Hoje é o dia 17 com o tema Somos escolhidos para ter comunhão, respeitando uns aos outros. O texto base está em Romanos 14, 19, diz assim: Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Respeito começa com uma perspectiva divina. Respeitar significa que olhamos uns para os outros sob o ponto de vista como criaturas eternas, escolhidos por Deus para anunciar os atos poderosos de Deus que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Também significa olhar uns para os outros como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Respeitar significa que constantemente nos lembraremos que em breve vamos compartilhar o céu com aqueles que agora estão em nosso pequeno grupo e igreja, mesmo com os que nós temos agora dificuldade de respeitar. Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta. 1 Coríntios 12, 24. Uma grande parcela da demonstração de respeito é o simples ouvir. Fazemos-nos presentes e abrimos os ouvidos para escutar os corações feridos e doídos, os sonhos e desejos mais profundos uns dos outros. O Deus do universo ouve todas as nossas orações. Jesus ouviu aqueles que o rodearam. Nós devemos ouvir nossos irmãos e irmãs em Cristo. Esse ouvir significa que não vamos nos apressar para tentar corrigir as coisas, nem apresentar respostas rápidas. Respeitamos os outros o suficiente para deixá-los compartilhar a história toda. Algumas vezes, tudo o que precisamos é de alguém que ouça o que temos no coração. Respeito significa que confiamos nos outros ao invés de presumir que agirão errado ou que não farão melhor do que nós faríamos. Também demonstramos respeito pelo modo como falamos sobre os outros quando não estão por perto. Nada destrói um relacionamento mais rapidamente do que a fofoca. Provérbios 16, 28. Respeito significa que faremos qualquer coisa para proteger a reputação e a dignidade de nossos irmãos e irmãs em Cristo, ao invés de ouvir a fofoca e espalhar rumores. A Bíblia ensina que o amor perdoa muitíssimos pecados. 1 Pedro 4, 8. Temos êxito em demonstrar respeito entre nós quando de fato procurarmos ser cuidadosos e não somente sinceros. Ter tato é pensar antes de falar, sabendo que o modo como se diz alguma coisa vai influenciar em como isso será recebido. A crítica é melhor recebida quando apresentada com amor. Sendo cristãos maduros, nós devemos sempre falar a verdade, mas dizê-la em amor. Antes de falar francamente com alguém, pergunte-se: por que eu estou dizendo isso? Minhas palavras vão edificar ou derrubar essa pessoa? Uma pessoa delicada e amável no falar ajuda os outros a viver. Quem é grosseiro e implicante desanima qualquer um. Provérbios 15, 4. Compreensíveis e não exigentes. Respeitamos aos outros quando os tratamos do modo como desejamos ser tratados. Quando as pessoas estão trabalhando com você, o que quer que façam? Que sejam exigentes ou compreensivas? Temos que ter consideração com um sentimento uns dos outros e as pressões que enfrentamos. Às vezes, as pessoas não estão se sentindo bem, passaram por um dia difícil, etc. A Bíblia diz: o homem sábio se torna famoso pelo seu bom senso. Um professor que fala com delicadeza e interesse ensina muito melhor do que qualquer outro. Provérbios 16, 21. O melhor lugar para praticar o respeito é em nossas casas e em pequenos grupos. Frequentemente somos mais bem educados com pessoas estranhas do que com os que vemos todos os dias. Gentis e não julgar.
Mesmo quando discordamos uns dos outros, devemos ainda assim ser corteses, respeitosos e nos concentrarmos primeiro em nosso comportamento. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Romanos 14, versículos 12 e 13. Polidos e não rudes. Quando os outros o tratam rudemente, você não precisa responder no mesmo tom. Como discípulos de Cristo, nós aprendemos a responder com bondade. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos 12, 21. Somente mais uma observação sobre respeito. Deus confia nos pastores e líderes espirituais de sua igreja para velar sobre as almas de vocês, e eles vão prestar contas a Deus dessa tarefa. Eles precisam ensinar corretamente a palavra de Deus, confrontar os falsos ensinamentos antes que se espalhem, proclamar o evangelho aos descrentes, orar por todas as pessoas, inclusive por você e por sua família, escolher e treinar novos líderes e fazer tudo isso enquanto servem de exemplo do que significa ser discípulo de Jesus. Nem todos conseguem facilmente ter tato, compreensão, ser gentis e bem educados, mas é necessário. Quando você for fazer as anotações em seu diário hoje, pense sobre essas coisas e peça a Deus que o fortaleça através do Espírito Santo para capacitá-lo a promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Para pensar, o respeito começa com uma perspectiva divina. Versículo para decorar. Romanos 14, 19. Promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Questão a considerar. Qual das maneiras de demonstrar respeito aos outros que representa o maior desafio para você? Terminamos aqui a nossa devocional de hoje e aguardamos vocês amanhã para mais um dia juntos na trilha. Deus abençoe a sua vida.